Olá pessoal, muita paz e muita alegria. Meu nome é Guilherme Kremer, trabalho no Abrigo Teresa de Jesus e hoje volto mais uma vez ao Grupo Espírita André Luiz para realizar um estudo, o que para nós é uma imensa alegria, um estudo sobre o Livro dos Espíritos, na sua primeira parte, que trata justamente das causas primárias. No primeiro capítulo, que trata e aborda a questão fundamental de Deus, das perguntas 14 a 16, que versam sobre o panteísmo. Ora, para que nós possamos entender as razões pelas quais Kardec fez as perguntas sobre o panteísmo, devemos fazer uma reflexão inicial. Sabemos que o pensamento filosófico da segunda metade do século XX foi marcado pelo existencialismo. O existencialismo é aquela doutrina filosófica que coloca o ser na sua concretude, na sua realidade, no centro das divagações, no centro das questões filosóficas. Esse pensamento teve destaque principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, com os sofrimentos vivenciados e experimentados pela humanidade, sofrimentos enormes. E quem foi o grande líder desse movimento foi o filósofo Jean-Paul Sartre, que também foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Realmente uma intelectualidade, uma personalidade diferenciada. Entretanto, o existencialismo liderado por Jean-Paul Sartre, ele estava baseado, ou ele tinha uma característica agnóstica, isto é, estava distante do entendimento espiritual, da espiritualidade, da realidade divina. Sabemos que, entretanto, este pensamento existencialista, ele, no seu momento inicial, nos seus precursores, ele teve uma outra visão, bastante diferente da visão de Jean-Paul Sartre. Era uma visão espiritualista, tanto que o seu fundador, ou podemos assim dizer, o pai do existencialismo, ele foi um jovem dinamarquês que viveu no início do século XIX, que foi Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard nasceu por volta de 1813 e veio desencarnar em 1855, bastante jovem. E para ele havia uma distinção, um afastamento entre aquilo que é o divino e a experiência religiosa, isto é, entre o que o cristianismo e a divindade. Era necessário uma aproximação, porque bem sabemos que estamos muitas vezes aferrados às tradições exteriores, esquecidos, evidentemente, do divino que existe dentro de cada um de nós. Tanto que o seu último livro foi A Prática do Cristianismo. Ele entendia que a transcendência da criatura viria através desta postura interior de se buscar uma vivência verdadeiramente cristã. Este foi o grande fundador do existencialismo. Reparem, bem distante daquela percepção agnóstica de Jean-Paul Sartre. Um outro filósofo bastante importante, que também participou e contribuiu para o existencialismo, foi o alemão Karl Jasper. Karl Jaspers nasceu em 1883. Ele acabou estudando medicina, fez psicologia, mas o seu interesse se desviou verdadeiramente para a filosofia. E ele teve um grande sucesso, ele teve muitos filósofos que lhe seguiram. Gostamos muito de destacar que talvez a sua seguidora mais famosa foi a filósofa judia Hannah Arendt, que escreveu muito no meados do século XX sobre a banalidade do mal. Ela acompanhou o julgamento de Adolf Eichmann
em Jerusalém, por volta aí de 1963. Sabemos que o nazista foi capturado pelas forças de segurança israelenses lá na Argentina e foi levado para Israel para ser julgado. E ela ficou impressionada porque aquele homem, diante das acusações, comentava que apenas ele tinha feito o que lhe fora mandado, como se fosse um servidor público. E ela fez um trabalho muito importante sobre a banalidade do mal, isto é, não podemos nos acostumar com o mal, não podemos tratá-lo como banal. Essa foi uma grande visão trazida por essa grande filósofa que foi discípula de Karl Jasper. E mencionamos Karl Jasper porque ele teve uma visão muito interessante e conhecida, e que ele definiu um período da humanidade que vai de 800 a.C. até 200 a.C., e que ele denominou Era Axial. Nesse período, tanto no Oriente como também no Ocidente, houve uma comunhão, um paralelismo das ideias do mundo, principalmente as ideias religiosas. Então foi um período em que surgiu o Buda, enfim, várias outras religiões no Oriente, como também se estruturou bastante a religião do monoteísmo através dos grandes profetas judeus. Como também tivemos a participação bastante importante dos grandes filósofos da Grécia, os grandes filósofos gregos liderados por Sócrates, Platão e outros. Então, nesse período, que até no nosso entendimento foi uma etapa preparatória para que a humanidade pudesse receber o Evangelho, isto é, receber o Salvador, receber a Jesus Cristo, houve como que uma organização dos pensamentos. Começou-se a ter a ideia da imortalidade da alma, já ter até uma ideia bastante, muitas vezes, rudimentar da reencarnação, mas certamente foi a grande estruturação da religião monoteísta como a religião do livro, já que até então tínhamos uma visão politeísta. Então se fundamentou a tradição monoteísta com um Deus transcendente, pessoal. Essas religiões monoteístas normalmente são conhecidas como as religiões do livro. Como no Oriente surgiu um tipo de manifestação religiosa que hoje, ou melhor falando, desde o século XVIII, nós chamamos de panteísmo. Isto é, Deus estava totalmente incluído, ou Deus seria a natureza. Quer dizer, tudo que existe seria Deus. Evidentemente que essa foi uma tradição que começou a surgir, como lhes falei, lá no Oriente. Um Deus, ao invés de ser transcendente e pessoal como o monoteísmo, esse Deus era basicamente imanente, já que o todo corresponde a Deus, então nós seríamos parte desse Deus. Então nasce aí a noção de imanência. Sabemos que depois Jesus iria trazer o seu evangelho, evidentemente surgindo aí a outra grande religião monoteísta, que é o cristianismo, também conhecida como a religião do livro, embora a maioria dos cristãos tenham aquele entendimento de um Deus uno, porém trino, nas três pessoas da Santíssima Trindade. E esse foi o pensamento que permeou a humanidade durante até a Idade Média, surgindo até a partir do século XIV com a visão do humanismo. Ainda permaneceu esse Deus pessoal, como se fosse um Deus antropomorfo. Entretanto, começaram a surgir outros pensamentos de que esse Deus pessoal e transcendente, ele não era uma visão plenamente acordada e entendível para grande parte dos pensadores. E começou então a surgir, principalmente através de Giordano Bruno, que foi um religioso, viveu a maioria da sua vida preso pela Inquisição. Ele começou a ter uma ideia muito ligada a esse panteísmo que surgiu, como lhes falamos, mais preponderantemente lá no Oriente, nessa era axial.
Isso foi assim até o século XVII, quando começou a surgir o racionalismo, e surgiu então um filósofo chamado Baruch Spinoza, ou Bento Spinoza. Ele nasceu em 1632, na Holanda, em Amsterdã. Entretanto, veio a falecer, a desencarnar muito cedo, vítima da tuberculose cruel. E ele teve uma visão diferente do Deus pessoal, do Deus antropomorfo, desse Deus transcendente. Ele teve essa visão justamente do panteísmo, principalmente considerando a imanência de Deus junto às criaturas. Spinoza era judeu, sua família toda judaica, tinha se mudado de Portugal, onde fora perseguida, brutalmente perseguida, e ela se mudou para a Holanda. Imaginem, para uma família judaica, você ter um filho que não acreditava numa religião do livro, de um Deus pessoal e transcendente. Mas foi o pensamento de Spinoza que realmente trouxe um impacto muito grande. Ele foi excomungado da sinagoga, ele foi proscrito pelos rabinos e por sua família, por esse entendimento. Ele era quase considerado um ateu, mas foi ele que trouxe esse entendimento do panteísmo. E, evidentemente, foi perseguido duramente, estamos falando aí meados do século XVII. Entretanto, seu pensamento começou a ganhar adeptos no século XVIII. Vários foram os grandes filósofos que começaram a abraçar essa ideia do panteísmo. Evidentemente que isso assim foi até o século XIX, quando até a filosofia alemã dos primeiros 50 anos do século XIX esteve muito envolvida com essa noção do panteísmo ligado a Baruch ou Bento Spinoza. Evidentemente que essas considerações estavam latentes e eram importantes à época de Allan Kardec, o panteísmo. E por essa razão, então, ele fez essa abordagem fazendo perguntas aos espíritos sobre o panteísmo, justamente no capítulo 1, que trata da questão de Deus. E nós vamos ler, então, as perguntas que foram formuladas por Allan Kardec para os espíritos e vamos também procurar ler as suas respostas e comentá-las, né? Então, na pergunta 14, sobre o panteísmo, a pergunta é a seguinte: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Aquela noção de que todo o universo, toda a natureza seria Deus. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade nada sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. É a recomendação dos espíritos. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será muito útil, do que quererdes penetrar o que é impenetrável.
nós podemos até fazer um comentário lembrando um episódio da vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi o famoso filósofo cristão que viveu no século IV e V, lá no norte da África romana, uma criatura com uma intelectualidade diferente, esteve à frente do seu tempo. O cristianismo estava num momento bastante difícil, estava totalmente dividido, esfacelado em várias visões. Ele procurou dar uma identidade para o cristianismo. Somente uma criatura com o intelecto de Santo Agostinho poderia fazer isso. E ele escreveu sobre vários assuntos, falou sobre a alma, falou sobre livre-arbítrio, mas se preocupou muito sobre a questão de Deus, e mais, considerando Deus segundo a visão trina, isto é, um Deus uno, porém trino, o que para nós realmente é muito mais difícil de entendermos. Entendermos um Deus uno já é difícil, como nos apontaram aqui os espíritos. Imaginem entendermos um Deus trino. Mas ele escreveu sobre a Trindade e escreveu um livro bastante reflexivo, e contam as tradições que certo dia ele estava escrevendo esse livro já cansado durante a noite, porque ele era um bispo de Hipona, uma cidade no norte da África. O bispo tinha diversas obrigações, ele tinha que ser quase juiz da comunidade, tinha cuidado do seu rebanho, e mais, ele ainda tinha que escrever. Ele escrevia sobre a luz improvisada de uma lamparina com um óleo tosco e varava a noite. E quando estava escrevendo sobre Deus, ele adormeceu. E adormeceu, teve um sonho bastante significativo, porque ele se viu numa praia muito bonita e de repente divisou ao longe uma criança que estava brincando, se destacava ela nesse sonho, e ela brincava indo da areia para o mar, do mar para a areia. Santo Agostinho se interessou e se aproximou daquela criança e viu que ela, na verdade, nesse percurso, ela ia com uma concha pegando a água do mar e levava por um buraco que ela tinha cavado para colocar a água ali. Santo Agostinho não resistiu, se aproximou e perguntou-lhe por que motivo ela estava fazendo isso. E a criança então respondeu que ela estava fazendo isso porque ela estava querendo botar a água do mar naquele buraco de terra, de areia. Santo Agostinho então riu e falou: meu filho, é muito difícil você conseguir isso, é quase impossível você conseguir isso. E aí a criança se voltou para o grande Santo Agostinho e falou: Agostinho, é muito mais fácil eu colocar a água do mar dentro desse buraco do que o seu intelecto querer entender a Deus. E aí Santo Agostinho acordou impressionado com esse sonho, mostrando justamente o que os espíritos apresentaram aqui nessa resposta para Allan Kardec. E a pergunta 15 é a seguinte: que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade? Ou seja, que pensar da doutrina panteísta, que procuramos trazer aquela visão inicial para que pudéssemos entender as razões pelas quais Allan Kardec estava fazendo essas perguntas para os espíritos. E essa resposta foi bastante simples. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. E a pergunta 16, que é a última, é a seguinte: os que professam esta doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não existindo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte.
Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? Provavelmente Kardec devia vivenciar e experimentar essas discussões acerca do panteísmo, que, como eu falei, que nos primeiro semestre, ou vamos dizer assim, não no primeiro semestre, mas nos primeiros 50 anos, melhor falando, né, do século XIX, essa doutrina panteísta esteve muito em voga junto aos filósofos alemães. A razão que se pode opor a este raciocínio? A razão: refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em escala maior o que somos em escala menor. Ora, transformando-se incessantemente a matéria, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem conciliar as propriedades da matéria com a ideia de Deus sem que ele fique rebaixado em seu pensamento, e nenhuma sutileza de sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema acima está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, essas são as perguntas que Kardec fez acerca do panteísmo. Evidentemente que existem alguns conceitos no panteísmo que são bastante importantes e que nós devemos refletir. Porque a ideia do Deus monoteísta era um Deus transcendente, pessoal, como se fosse um velhinho de barba branca que está sentado numa nuvem estabelecendo aí as diretrizes para o destino das criaturas. Evidentemente, coube a Spinoza procurar desmontar esse entendimento. Evidentemente, sofreu, como lhes falei, todas as perseguições possíveis, mas o seu pensamento, depois da grande perseguição que sofreu, e no século XVIII, ele se desenvolveu bastante. E muitos filósofos e grandes pensadores, grandes cientistas, sempre gostaram dessa ideia do Deus de Spinoza. Podemos citar como talvez maior exemplo o nosso Einstein, judeu, foi questionado por um rabino se ele acreditava em Deus na forma monoteísmo, Deus pessoal, transcendente. Ele afirmou: não, eu acredito no Deus de Spinoza. Mas esse Deus de Spinoza, embora devamos mencionar essas questões colocadas por Kardec, eu penso muito nessa questão do Deus imanente, porque o Deus monoteísta era transcendente,
realmente Deus é transcendente, mas ele é imanente. Porque nós vamos encontrar Deus dentro de nós. Por essa razão, Jesus afirmou no seu evangelho, olhe, o reino de Deus não virá de maneira extensiva, vocês não irão identificar ali, lá ou acolá. O reino de Deus está dentro de vós. E certamente o grande filósofo da interioridade foi, e devemos destacar novamente, a figura de Santo Agostinho. Santo Agostinho entendia que nós não vamos encontrar Deus fora, nós vamos encontrar Deus dentro de nós. Isso é uma noção de imanência. Por essa razão, entendemos que o politeísmo, em toda a sua abordagem, tem pontos e tem aspectos bastante importantes. Entendemos essa questão da imanência como bastante importante. Santo Agostinho, como lhes falei, foi o grande mestre da interioridade. Ele foi o primeiro a identificar o inconsciente dentro da criatura, isso aí cerca quase 1.600 anos antes de Freud, e vamos entendendo também porque ele teve essa participação significativa na codificação da doutrina espírita. Na verdade, ele estava, de certa maneira, aprimorando o conhecimento que ele trouxe e abordou no século IV e no século V. E ele teve uma influência muito grande, essa noção de interioridade, de imanência. Podemos até recordar uma passagem que gosto muito, foi a que aconteceu com Francisco Petrarca, que foi um humanista. Ele viveu no início do século XIV, ele seria responsável por essa visão do conhecimento humano mais centrado na criatura, não no teocentrismo, quer dizer, tudo era relacionado a Deus. Até o século XIV, tudo era centrado a Deus. Começou a mudar com o humanismo, a criatura, o ser humano começou também a ser motivo de preocupação. E realmente devemos muito a Francisco Petrarca, que foi um poeta, foi ele que desenvolveu a característica do soneto, e conta-se uma vez que ele estava em dúvida do que devia de fazer, e resolveu então elaborar uma escalada no Monte Ventoux, na França. Ele até, por essa razão, ele é o padroeiro dos alpinistas, aqueles que sobem as montanhas. E ele resolveu subir esse Monte Ventoux com as condições tecnológicas da época. Hoje nós temos cordas especiais, grampos, enfim, todo o arsenal tecnológico que nos propicia subir, fazer escaladas com maior facilidade. No caso de Francisco Petrarca, ele não tinha. E ainda levou um livro para ele, que era uma referência, aliás, a referência para todos os grandes espíritos que passaram aqui na Terra, considerando o aspecto espiritual, que é o livro Confissões de Santo Agostinho. Que ele entendia que ele, ao conseguir chegar ao cume do Monte Ventoux, ele iria receber uma orientação de Santo Agostinho. E ele fez essa escalada. Quando lá chegou, depois cansado, evidentemente é uma escalada difícil, mas ao final, quando consegue alcançar o cume, vem aquela alegria por divisar a beleza da criação. Ele resolve abrir o livro Confissões e vem a orientação de Santo Agostinho, que é a seguinte: olha, o homem procura fazer escaladas, e ele estava fazendo uma, escalar os montes, os mares, enfim, ele procura conquistar aquilo que é exterior, buscando até Deus nesse exterior. Entretanto, o homem tem que procurar a Deus dentro de si. E a partir daí, então, Francisco Petrarca teve um entendimento importante do que seria a necessidade de humanismo, começando, evidentemente, a contribuir para o desenvolvimento do pensamento humano. Irmãos, tenhamos a certeza, como os Espíritos colocaram de forma bastante clara, Deus existe. Não nos aprofundemos em outras questões, porque isso está muito distante do nosso intelecto. É mais fácil, como Agostinho sonhou, colocarmos a água do mar num buraquinho da areia. É mais fácil do que nós entendermos Deus com o nosso intelecto, mas que nós tenhamos a certeza
e morredora de que Deus existe. E mais, não vamos encontrá-lo fora de nós, vamos encontrá-lo dentro de nós. E é nesse encontro de transcendência superior que a nossa existência é a busca da transcendência. Essa era a visão dos primeiros existencialistas que tinham essa visão mais espiritual, Soren Kierkegaard, Karl Jasper. A criatura está aqui para se transcender na busca a Deus. E que nós possamos buscar a Deus dentro de cada um de nós. E por essa razão, nós vamos também encontrar a Deus dentro do nosso próximo. Porque Deus jaz dentro de nós, como também jaz dentro do nosso próximo. Por essa razão, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porque Deus está dentro de mim, como está dentro de vocês. Tenhamos essa certeza. E com essa certeza, nós poderemos vencer todas as dificuldades que se apresentam, todas as tribulações. As tribulações estão aí à nossa volta. Muitas vezes o vírus do medo começa a se espalhar, porque sabemos que quando a fé vai embora, o medo entra e se instala. Entretanto, quando a fé retorna, o medo vai embora. E nós vivemos um período de medos. Quantos estão atemorizados com o que está a acontecer? Então, temos que ter a certeza que Deus existe, está dentro de nós, e que nós possamos guardar e desenvolver essa fé dentro de nós. Então, muita paz a todos, muita alegria. Agradecemos a oportunidade de estarmos congregados em torno da equipe, da corrente do nosso querido grupo André Luiz. Muita paz a todos.